O texto que eu vou ler hoje, para ser bem honesto para você, tanto eu como você, a gente nem precisaria abrir o texto para ler, a Bíblia no caso, porque ele é um texto tão conhecido da gente. Com certeza você que é um cristão, você que já é convertido há alguns anos, você conhece esse texto, que é o Salmo de Davi, é o Salmo 37, o verso 5, que ele fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Este é o texto que eu estava pensando nele para conversar com você um pouquinho a respeito de um tema e de um assunto. E eu estava pensando, lendo o Salmo 37, versículo 5, e uma pergunta ecoou dentro do meu coração, como se alguém perguntasse a mim, e eu queria que você imaginasse alguém perguntando isso para você, ou você mesmo se questionando. E a pergunta que ecoou no meu coração é: por que eu e você, nós podemos confiar em Deus? Por que você pode confiar em Deus? Eu não sei se todos, realmente eu não sei se todos saberiam responder ou teriam uma resposta a dar a essa pergunta. Eu não sei se todos teriam capacidade, com base na sua história de vida, responder por que ele confia em Deus, ou por que nós podemos, esta é a pergunta, confiar em Deus. E mais ainda, será que eu e você, a gente pode responder essa pergunta de modo positivo? Por que nós podemos confiar em Deus? Nós podemos confiar em Deus porque realmente Ele é o Deus que se faz presente, Ele é o Deus que nos guarda. Porque eu estava pensando, meus irmãos, que na vida, na nossa história de vida, nós vamos encontrar, ou nós já encontramos muitos que não teriam condições de responder essa pergunta positivamente. E essas pessoas, algumas delas eu já conheci em alguns momentos. Parece que estas pessoas, elas vivem numa crise de relacionamento com Deus eterna, melhor dizendo, uma crise eterna com Deus. O relacionamento deles com Deus é um relacionamento não saudável. Ele olha para Deus, ele não olha para Deus como este Deus que eu estou dizendo para você, que é o Deus que o salmista aqui no Salmo 37, 5, ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, ou seja, anda com Ele, viva a tua vida, viva a tua história de vida com Ele, confia nele, Ele tudo fará. Essa pessoa, ela tem uma relação tempestuosa com Deus. Talvez o problema dessa relação é porque eles, um dia na vida, ou hoje mesmo, eles lidam com situações que eles não gostariam de lidar. Eles lidam com situações que são situações que machucam a eles, machucam os seus familiares, machucam pessoas a quem eles amam, ou machucaram pessoas a quem eles amavam. Então, por conta disso, eles olham para Deus e eles não conseguem olhar para Deus como o Deus que o salmista Davi descreve. Pelo contrário, eles olham para Deus e o que eles enxergam aqui, neste relacionar-se com Deus, um Deus totalmente indiferente. Agora, e você? E você que é um cristão? E você que frequenta um culto evangélico ou uma igreja há tantos anos? Será que você pode responder esse questionamento, essa pergunta, com toda a verdade em sua alma e bater no peito e dizer assim: eu posso confiar em Deus em todos os momentos? Eu me lembro quando Jesus ele chega para os discípulos numa reunião particular e Jesus pergunta assim: o que estão dizendo as pessoas acerca do Filho do Homem? O que eles dizem? Quem é o Filho do Homem? E aí a resposta dos discípulos, elas ficam sendo respostas variadas, elas são respostas variadas. Estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é um profeta, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Só que Jesus, ele tinha um interesse na resposta dos discípulos. E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou?
E aí existe então aquela famosa resposta do apóstolo Pedro, dizendo: tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és o prometido, tu és aquele que o profeta Isaías disse a respeito de você. E Jesus disse assim a Pedro: olha, essa resposta que você deu, ela não é uma resposta que você leu em alguma revista, você não ouviu em algum sermão, não, isso quem te revelou foi Deus. Isso é uma revelação do Espírito. Então a intenção de Deus é: o que nós podemos dizer? Você, podemos confiar em Deus? Podemos ter essa convicção e essa certeza daquilo que o salmista fala, mesmo diante do caos que se instalou, mesmo diante de alguma dificuldade que chegou, mesmo diante das ondas do mar que se tornaram bravias, mesmo diante do dia que se tornou noite, rapidamente escureceu e veio aquela tempestade sobre você. Mesmo assim, você é aquele que pode dizer: não, eu confio em Deus em todas as situações? Ou no máximo você diria para Deus e responderia para alguém que te perguntasse: não, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas o grande problema é que acreditar em Deus necessariamente não tem nenhuma vinculação com aquele que confia em Deus. Eu conheço pessoas que acreditam em Deus, muitas pessoas. Aliás, nós nascemos e nós crescemos sabendo da existência de um Deus, muito embora a gente não o conheça, e a gente vai lendo livros. Tem um livro que chama O Fator Melquisedeque, que ele mostra que em todas as culturas, existe a presença do Deus. Alguém um dia ouviu falar de Deus. Agora, acreditar em Deus é uma coisa, agora confiar em Deus é outra. Há muito tempo atrás eu ouvi um sermão bíblico de um pastor que dizia assim, que o nosso relacionamento com Deus, ele deve acontecer sob uma única perspectiva e uma via: que eu acredite pela fé que Deus realmente ele existe. Só que eu iria um pouquinho mais fundo. Além de acreditar pela fé que Deus existe, eu preciso confiar em Deus, aprender a confiar em Deus. Eu reconheço que nem sempre isto é uma tarefa fácil, porque às vezes a dúvida, às vezes o medo, às vezes a insegurança, eles chegam na porta do nosso coração, empurrando a porta do nosso coração, tentando roubar de nós essa capacidade de confiar em Deus e tentando nos convencer de que realmente não é em qualquer situação que eu posso confiar em Deus. E aí eu me lembro do Salmo 46, o Salmo interessante que fala dessa confiança em Deus. E o Salmo 46, que é um salmo dos filhos de Corá, o Salmo 46 do verso 1 ao verso 5, o salmista ele nos apresenta uma possibilidade de nós crermos em Deus e acreditarmos e confiarmos nele sob qualquer hipótese e situação. O salmista ele fala assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e Deus é o nosso socorro, é aquele que nos socorre. E Ele não é um socorro que chega atrasado, não, Ele é um socorro bem presente, na angústia. E Ele fala com autoridade de quem se relaciona com Deus: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e espumem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E ele fala: um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Ou seja, é uma sensação, ou não é nem sensação, mas é uma relação de confiança. É diferente. Eu conheço alguém, mas eu confio nesse alguém. É diferente. Agora, como responder então essa pergunta positivamente? Como que eu posso responder? Podemos confiar em Deus sempre? Sim. Em primeiro lugar, só responde esta questão positivamente aquele que conhece a Deus. É que eu estou falando até agora. O Salmo de número 9, no verso 10, o salmista diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. E aí ele faz uma afirmação: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Olha o que ele vai dizer: porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam.
O que o salmista está nos mostrando aqui, que existe um caminho de intimidade com Deus. O que o salmista está nos mostrando aqui, que ele era alguém que vivia a vida, era alguém que não iria passar, que decidiu não passar a sua existência como alguém que simplesmente ouviu falar de Deus, como alguém que na verdade dizia só simplesmente crer em Deus, acreditar em Deus. Não, ele decidiu que ele teria um relacionamento com este Deus, que é capaz de nos conhecer por dentro, conhecer quem somos e conhecer todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos e todas as nossas frustrações, do modo mais profundo que tem de ser conhecido. É este Deus. O que o salmista está falando aqui é que ele não iria passar na sua vida sem ter um relacionamento de confiança com alguém que tem todo o poder, alguém que te conhece no íntimo, alguém que conhece e conhecia ele melhor do que ele mesmo. É isso que o salmista está dizendo. Aquele que conhece a Deus, e quando eu vejo um texto como este, aquele que conhece a Deus é aquele que, quando as dificuldades surgem, não é aquele que chega e pergunta assim para Deus: será que o Senhor não se importa? Aí você pode dizer assim: poxa, mas os discípulos viveram isso. É verdade, lá no barco, lembra disso? Quando Jesus dormia: Senhor, o Senhor não importa que a gente está perecendo aqui. E quando Jesus, ele levanta, ele acorda, Jesus repreende eles: vocês são homens que não têm fé, vocês não têm fé no coração. Porque de repente os discípulos ainda estavam passando por um processo de treinamento, um processo de cuidado, mas o sonho de Jesus é que eles se tornassem alguém em quem ele, Jesus, pudesse confiar o ministério, confiar o evangelho nas mãos dele, a boa nova que ele veio anunciar, aquilo que João Batista, o precursor, veio anunciar, que surgiu o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, está perto. Jesus gostaria que eles fossem aqueles que fossem continuar aquilo que ele estava iniciando. E eles foram homens maravilhosos que foram aprendendo. Agora, quando você conhece a Deus e você confia em Deus, você não pergunta: Deus não se importa? Será que eu posso confiar em Deus mesmo? Quem conhece a Deus, ele não desconfia. Se eu conheço a Deus, eu tenho toda a confiança. E ainda que, como diz o salmista, ainda que a terra se mude, ainda que tudo dê errado, eu confio em Deus, eu não vou temer. Pelo contrário, então, não é alguém que pergunta a Deus e faz questionamentos a Deus de dúvidas, mas são capazes de crer em Deus, como Jó creu em Deus no maior pesadelo da sua vida e da sua história. Quando Jó perdeu os seus 10 filhos, e quando Jó se vê num aperto, perde tudo que ele tinha. No capítulo 1, no verso 21, Jó, ele foi capaz de, vivenciando o seu pior pesadelo, dizer assim: nu saí do ventre da minha mãe, quando ele tem a notícia da morte dos seus 10 filhos, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma relação de confiança. E essas pessoas que confiam em Deus porque conhecem a Deus, são capazes de dizer isso porque justamente conhecem o Deus. E por conhecer a Deus, eles devotam toda a fé e confiança no Deus a quem eles servem. Porque, meu irmão, é muito fácil falar que você confia em Deus quando você está empregado. É muito fácil falar que você confia em Deus quando você está com saúde. É muito fácil. Agora, o que eu preciso é entender que eu sirvo um Deus, que por mais que alguém que não conheça esse Deus, e não entenda essa relação que nós temos com Ele, por mais que as pessoas não consigam entender, eu consigo entender, você consegue entender, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Uma outra lição que eu vejo aqui, para tratar com vocês hoje, que só responde essa pergunta positivamente: por que nós podemos confiar em Deus? Podemos confiar em Deus? Sim, podemos. Quando existe alguém que experimentou e experimenta o cuidado de Deus na vida o tempo inteiro. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro, o discípulo de Jesus, agora com certeza com mais experiência, mais velho, mais rodado, cumprindo-se nele agora aquilo que Jesus disse por intermédio do evangelista João, quando
ele, depois de ter negado Jesus 3 vezes e o galo ter cantado, ele, depois que Jesus já tinha morrido, eles vão pescar no mar da Galileia, de Tiberíades, que é o mesmo local, e ele vai pescar, e mais 6 discípulos estão pescando, se eu não estiver equivocado na quantidade de discípulos, e Jesus está na praia, Jesus está lá na praia. E aí depois daquele diálogo com Jesus, que é o diálogo mais terapêutico que eu conheço, ou um dos mais terapêuticos de cura de Jesus, de importância que Deus deu a Pedro por meio de Jesus, o cuidado de Jesus com Pedro, começa o cuidado quando ele ressuscita, e as mulheres ficam sabendo, ele fala assim: vá aos discípulos e a Pedro, e conte que eu ressuscitei. Pedro é discípulo. Por que essa redundância? Porque Jesus sabia que Pedro se encontrava totalmente arrasado, porque Pedro sabia que ele havia negado, não era qualquer um, não era um profeta, ele tinha dito: tu és o Messias, lá nas bandas de Cesareia, tu és o Messias. Agora ele nega o Messias, ele nega aquele que era o Cristo vivo, o ungido de Deus, ou seja, ele estava mal pra caramba. Só que Jesus, naquele diálogo, dizendo: Pedro, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. No final, João diz assim que ele disse isto quando Jesus fala assim: quando você era jovem, você te cingias a si mesmo, andava por caminhos que você desejava andar, mas virão dias em que você vai estar velho, e você andará por caminhos, andarão com você, levarão você a caminhos que você não gostaria de andar. E João, ele dá o diagnóstico, ele dá a resposta, e ele dá o que isso significa. Isso significava que tipo de morte aquele discípulo teria para glorificar a Jesus. E a tradição judaica diz que Pedro, ele morre na cruz, crucificado. Ele nega por medo de morrer, mas depois ele, amadurecendo na sua relação com Deus, ele morre na cruz. Mas ele pede para que as pessoas invertam a ordem, né? Ele fica de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de morrer como Jesus morreu. Pedro aqui então é quem diz isto. É Pedro quem faz essa afirmação linda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. Ele tem cuidado de vocês. E Pedro se sentiu tão valorizado. Foi Pedro que foi amado, foi Pedro que foi respeitado por Jesus, foi Pedro que foi abraçado em tantas situações. Quando Pedro nega a Jesus 3 vezes e o galo canta, o evangelista de Lucas, ele fala que os olhares dele se cruzam. Lá em Lucas, no capítulo 22 de Lucas, no verso 54 até o verso 62, o evangelista Lucas narra de uma forma diferente dos outros evangelistas o que aconteceu. E o texto diz assim, que ele estava ali, e quando ele nega Jesus, esse texto 22:54, fala assim: então prendendo-o, levaram-o e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro segue ele de longe. O verso 55 fala assim: e tendo eles acendido o fogo no meio do pátio, havendo sentado-se à roda, sentou-se Pedro entre eles. E uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse assim: esse também estava com ele. Mas Pedro negou. É isso que diz o texto: Pedro negou. Pedro negava dizendo: mulher, eu não o conheço. Daí a pouco outro viu e disse: tu também estava com eles, tu és um dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmava dizendo: certamente esse também estava com ele, porque ele é galileu. E na hora que ele diz isso, Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. Imediatamente o galo canta. E aí então Pedro com certeza lembra daquela fala de quando ele disse assim: eu morro por você. Esses outros discípulos podem te trair, podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. E diz o texto aqui, Lucas é o único que fala isso, que quando ele olha, ele vira, ele encontra, o olhar dele encontra-se com o olhar de Jesus. Jesus e Pedro trocam os olhares. E aí Pedro lembra da palavra do Senhor, que dizia: hoje você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E aí o texto diz assim que ele chorou amargamente. Portanto, esse Pedro que fala a respeito de cuidado, porque ele podia confiar em Deus, é um Pedro que experimentou desse cuidado. Uma outra lição que eu vejo aqui, que dá para a gente encaixar, que como que nós podemos responder essa questão
positivamente, só responde assim se nós podemos confiar em Deus com um sim, é aquele que experimentou Deus dirigindo o seu caminhar, Deus na frente, Deus como um coaching, que é uma palavra tão hoje usada por todos aqueles que dão treinamentos. O coach é aquele que já vivenciou uma situação, aquele que conhece o caminho, aquele que aplana o caminho, aquele que te mostra o caminho. É lógico que tem algumas situações que não dá certo, mas essa é a ideia do treinador, do coach, treinador na língua portuguesa. Agora, o texto de Provérbios, que é um texto que você conhece muito bem, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, porque assim, você fazendo assim, você vai perceber que Ele, Deus, vai endireitar todos os teus caminhos, as tuas veredas. Sabe que, às vezes na dificuldade, muitos tentam consertar, ou sair da dificuldade, consertar essa dificuldade, ou sair dela por meio das suas próprias estratégias. Muitos acham que eles podem depender dele, e às vezes essa pessoa, ela quebra a cabeça, ela faz isso, ela tenta fazer aquilo outro, ela toma atitudes que ela está assumindo para si, e trazendo para si tantas outras dificuldades. Só que a orientação aqui é não confiar em si mesmo. O escritor de Provérbios diz assim, não confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A orientação aqui é não confiar em si mesmo, é isso que diz o texto, nem se apoiar em seu próprio entendimento. Pelo contrário, o convite aqui é uma confiança em Deus, e não aquela confiança desconfiada, não, é confiar confiando, é confiar crendo. Eu me lembro de uma aula que o Marcelo Galvano, ele estava falando sobre fé, e aí eu me lembrei que o Marcelo dizia uma coisa que aconteceu comigo aqui na igreja, aconselhando uma pessoa. A pessoa um dia sentou aqui comigo no escritório e disse assim: pastor Cássio, eu gostaria de ter fé, e eu olho para as pessoas, e eu vejo as pessoas no culto, pelo menos na expressão delas, manifestando este sentimento de fé, de alegria, e eu não consigo ter fé. O que eu faço para ter fé? E talvez a pergunta que ele me fez, a resposta que ele gostaria de obter, era uma resposta mirabolante, tipo assim: vai na praia e pula 3 ondas, sei lá o que ele pensou. Mas eu disse para ele assim: olha, eu vou te perguntar uma coisa, você lê a Bíblia? Não. Você tem como costume assistir sermões evangélicos no YouTube? Não. Você ora? Não. Não vai ter fé, gente. Porque a fé, dizia o Marcelo, que o que o texto sagrado diz, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu só vejo coisas que estão fora da palavra de Deus, eu não estou dizendo que você vai perder salvação, eu não estou dizendo que você está em pecado, eu não estou dizendo isso, mas eu estou afirmando aqui que você não vai ter maturidade para crer em Deus, e no momento da dificuldade você não tem essa confiança, é uma confiança desconfiada, é uma confiança de quem não conhece, é uma confiança de quem será que vai fazer? Será que eu posso deixar isso na tua mão, Senhor? Será que o Senhor resolve mesmo? Não é um confiar de todo o coração. Por isso que Salomão, dizem em Provérbios, ser escrito por Salomão, Salomão fala: confia no Senhor de todo o coração. Não é um coração pela metade, não é 80%, não é 99%, é 100% de confiança, de relacionamento com Deus, de saber, Deus cuida de mim. Eu não estou nem dizendo aqui, gente, que você vai entender tudo o que você passa, não vou dizer, porque eu estaria sendo um hipócrita para dizer isso para você, porque quantas vezes eu vivenciei situações que eu não entendia, quantas vezes, só que eu descansei em Deus, às vezes atribulado, às vezes alguém que orava por mim. Me lembro de um culto de terça-feira, eu sempre conto essa história, não sei se contei publicamente, que estava aqui orando, angustiado, vivenciando uma situação no meu emprego, e eu me lembro do Edmar, o irmão da Thelma. Ele chegou numa terça-feira aqui, e eu estava ajoelhado bem aqui nesse canto aqui, nesse lado aqui, e ele chegou e ele colocou as mãos na minha cabeça e orou por mim, e aquilo veio como um bálsamo. As palavras da oração do Edmar foi como um bálsamo dentro do meu ser, dentro da minha alma. E quando eu levantei da oração, e quando eu encerrei o culto de oração, o meu coração estava pacificado, porque Deus ouviu a minha oração e enviou o servo dele para orar por mim, e as palavras que ele usou, eu senti como uma flecha, como Deus falando no meu coração.
Me lembro que o Edmar, no final do culto, veio me pedir perdão porque ele colocou a mão na minha cabeça. Eu disse assim para ele: Edmar, se você soubesse o quanto você me abençoou no dia de hoje, se você soubesse o quanto a oração que você fez por mim era tudo que eu estava passando, você nem pediria desculpa para mim. É a gente confiar em Deus. Tem hora que você não entende, mas você deve confiar. É olhar para as montanhas, é olhar para os montes, como o salmista no Salmo 46, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, eu sei que o meu Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente. O texto aqui fala que Ele vai endireitar as nossas veredas, vai aplanar os nossos caminhos. E eu estava pensando que em momentos assim, quando você sente Deus operando, quando você sente Deus cuidando de você, dirigindo a tua vida, sentindo esse cuidado, como eu dei o exemplo do Edmar aqui, isto faz você ter o desejo de caminhar sempre na estrada do amadurecimento em relação à fé, em relação à confiança total em Deus. O que Salomão está dizendo aqui: quem tem os seus passos dirigidos por Deus, aplainados por Deus, quem tem experimentado da graça de Deus, do amor de Deus, não passa pela vida desconfiando de Deus. Mesmo diante das grandes dificuldades, ele vai confiar em Deus, ele vai confiar no Senhor. E por último, para responder isso positivamente, eu vejo que responde isso positivamente aquele que não tem dúvidas quanto à fidelidade de Deus. Deus é fiel. Quantas vezes você já viu em adesivos de carro, Deus é fiel? Quantas vezes você pensou, Deus é fiel? Quantas vezes você cantou, Deus é fiel? O Salmo 33, o versículo 4, o salmista fala assim: porque a palavra do Senhor ela é reta, e todo o seu proceder é fiel. O que o salmista está dizendo aqui, em outras palavras, é que ele sabia que a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é reta, verdadeira, ela não tem distorções, ela é verdadeira, e tudo que ele faz, todo o procedimento de Deus, todas as ações de Deus, elas carregam uma marca de fidelidade. Deus é fiel. Sendo assim, tudo que é dito pela boca de Deus, tudo que é dito pela boca de Deus a respeito de nós se cumprirá. Tudo que Deus diz, tudo que Deus fala, tudo que Deus promete vai se cumprir, não tenha dúvida nenhuma. Quando Jesus foi tentado lá por Satanás no deserto, o que ele disse para Deus? Jesus ali, o Deus encarnado: está com fome? Transforma essas pedras em pães. Transforma pedras em pães. E Jesus disse assim: nem só de pão, citando um texto de Deuteronômio, viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque o que procede da boca de Deus, o que procede de Deus é fiel, é verdade. Agora, ele disse assim, Jesus, ressuscitado aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se ele disse que ele está, ele vai estar. Mas eu não sinto. Mas ele disse que está com você. Tem coisas que a gente não sente, mas eu tenho que crer na palavra. Eu não estou sentindo, mas Deus disse que vai estar. Se ele disse que vai estar com você todos os dias, não adianta você falar: mas olha a minha situação, Cássio, olha o meu dilema, olha o meu drama. Mas ele está com você. Eu creio nisso. Deus está com você. Deus sempre estará com você. Agora, isso só se torna verdade por meio de intimidade, que vai crescendo no tempo que você gasta com Deus, à medida do tempo que você gasta com Deus. Se você gasta tempo com tantas coisas e não gasta tempo com Deus, você não tem intimidade com Deus. Meus irmãos, olhem com atenção para o coração de vocês, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, olhem com atenção.
Nós estamos vivendo, a gente fala, olha, as pessoas dizem assim, esses dias eu mandei para um irmão lá do Rio de Janeiro, um amigo que eu fiz aqui em Santos, num congresso de células, o Cláudio, a gente se tornou amigo, a gente se fala de vez em quando, eu disse para o Cláudio alguma coisa, e o Cláudio falou, pastor, mas a gente não pode pensar que nós estamos lutando, está escrito na palavra que vai se cumprir. É verdade, alguns dizem que nós estamos vivendo os momentos finais, e a gente tem que estar atento. Mas o que eu quero que você preste atenção, você que é cristão, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, preste atenção em nome de Jesus. A Bíblia fala assim que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Como que está o seu amor com Deus? A Bíblia fala assim, lá naquela parábola de Jesus com a mulher que tinha passado por um processo, ela era viúva com um juiz iníquo. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra. Preste atenção, como tem sido o seu proceder com Deus, porque tudo isso que eu estou falando só se torna verdade na intimidade que você tem com Deus. Você lê a Bíblia como você lia quando você se converteu? Você ora como você orava quando você se converteu? Ou você acha que o sentimento que você tem é que você chegou num patamar que não existe nada mais a aprender? Você nos ouve pregar da maneira que você ouvia quando você se converteu? Ou hoje quando você ouve a mim, o pastor Ivaldo ou alguém que prega, você fala, é a mesma coisa, não me interessa, porque o teu coração, ele está fechado, a mente está cauterizando. Preste atenção em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não durma, não durma, não durma. Que o Senhor Jesus ele esteja com você e que o Senhor Jesus te mostre, que você sinta, não só da boca para fora ou de alguém dizer a você, o quanto é prazeroso estar com Deus, quanto é prazeroso encontrar-se com Jesus. Marta e Maria, duas irmãs, Jesus na casa das duas, elas moravam juntas, as irmãs de Lázaro. A Marta preocupada, ansiosa, mexendo com tudo, cuidando dos convidados, e mexe daqui, mexe dali. A Maria, ela quedava-se, como diz alguma tradução, ela estava com uma queda, uma paixão, ouvindo Jesus ensinar, falar com Jesus. E aí a Marta chega para Jesus e fala assim, Jesus, você não vai repreender minha irmã? Ela está aqui sem fazer nada e eu estou servindo a tudo. E ele falou, Marta, 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 por que você anda tão ansiosa, preocupada com tantas coisas? Só uma coisa importa, e a Maria escolheu a boa coisa e não vai ser tirado dela nunca. O que importa para a gente é Jesus, ter relacionamento com Ele. Pastor, é gostoso viajar? É muito bom. É gostoso ficar às vezes sem fazer nada? É muito bom. É gostoso ter lazer? É excelente. Mas nada é mais excelente do que ter Jesus no coração. Eu me lembro da canção do Rod Mayer, um amigo nosso, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, um homem de Deus, um cara tão bacana, que ele cantava, Senhor, excelente és para mim. É só nessa relação. E quando essas pessoas estão inquietas, às vezes a confiança é da boca para fora, mas não é no coração, porque a palavra não penetra. Para terminar, para concluir, que eu já falei demais para o meu tamanho, tem um texto do profeta Naum, que é um texto que a gente lê tão pouco, né? Profeta Naum. Talvez se eu pedisse para você abrir profeta Naum na tua casa agora com a Bíblia, você ia demorar até o final do culto, depois que a gente fosse embora, e talvez você não encontrasse o profeta Naum. E dissesse assim, mas o pastor Cássio se confundiu, não tem profeta Naum na Bíblia não. A gente lê tão pouquinho o profeta Naum, mas o profeta Naum, ele diz assim, olha que legal, olha que lindo gente, olha que expressão de louvor maravilhosa. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele refugiam. Ele é proteção, em outras palavras, para aqueles que nele confiam. E por último, Provérbios 30, versículo 5, que diz assim, que toda a palavra de Deus, ela é pura, e ela é escudo para os que nele confiam. Deus é escudo, a palavra de Deus é escudo para aqueles que confiam nele. Eu quero confiar em Jesus, hoje e sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde.